Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, meu querido aluno. Eu, Valadares, estou aqui com vocês mais um dia para a gente continuar a nossa rotininha de estudos para o Enem, para o nosso vestibular. E a gente vai passar esse ano, hein? Ano que vem, né? O Enem, agora a gente sabe que ele vai ser em janeiro, né? Segundo as últimas notícias aí do Ministério da Educação. É, Hoje, continuando as nossas aulas de literatura, a gente vai vir o quinhentismo. Novamente, eu trago para vocês aquele modelinho de introdução, contexto histórico, as principais características, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma das questões mais importantes dentro do quinhentismo, e também o Padre José de Anchieta, né? Aqui a gente vai ver tudo, então, sem mais demora, vamos lá! Iniciando pela introdução, meu caro aluno, minha cara aluna. O que foi o quinhentismo? O quinhentismo recebe esse nome porque ele é uma literatura que vai ser produzida nos anos de 1500, no século XVI, né? Você sabe converter lá o ano para o século, você vai ver que o quinhentismo vai se passar durante os anos de 1500, né? No século XVI, por isso o nome quinhentismo. Foi um movimento histórico e literário também, que compreendeu as manifestações culturais e escritas, né, do século XVI, dos anos de 1500, meu caro, minha cara. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses, desde a fauna, flora e o povo. Então, vai tratar de textos que os portugueses vão produzir a respeito das terras que eles vão descobrir. É, o quinhentismo ele ocorreu paralelo ao classicismo. A gente viu o classicismo já, cujo maior expoente é o nosso queridíssimo Luís de Camões, né? Então, paralelamente a esse classicismo que é produzido em Portugal, aqui no Brasil inicia-se a produção quinhentista. Aqui está uma imagem que eu deixei para vocês sobre o que é esse quinhentismo, né? E essa imagem simboliza muito bem o quinhentismo, que é justamente a chegada dos portugueses às terras brasileiras, na costa do Brasil. Então, vamos lá. Vista a introdução, a gente entra no nosso queridíssimo contexto histórico. Já falei para vocês, a gente tem que entender o momento para saber como, né, e o que a pessoa está sentindo, como que é a visão de mundo dela, como que ele vai se expressar, para a gente compreender a literatura do momento, né? O contexto histórico do quinhentismo é um contexto histórico que está mais ou menos ali semelhante ao do classicismo, porque a gente sabe que eles são paralelos, né, movimentos paralelos. Você tem o período das grandes navegações, que é quando o europeu, né, se lança ao mar para buscar novas terras para colonizar e também encontrar rotas marítimas, né, comerciais para ele utilizar. É o período das grandes navegações. O descobrimento do Brasil. Aí você já vê que descobrimento, eu já falei uma vez com aspas e coloquei as aspas novamente. Por quê? Porque existe uma corrente histórica muito forte, meu caro aluno, minha cara aluna, de que o Brasil não foi de fato descoberto. O Pedro Alves Cabral está lá com a sua queridíssima esquadra, né, nos seus navios lá, e do nada ele acha aquelas terras, pensa assim, o que é isso, meu Deus, o que está acontecendo? Não, não, não. A corrente histórica fortíssima que eu estou falando para vocês acredita que os portugueses já tinham noção dessas terras brasileiras. Se eles já tinham noção, então foi muito mais uma comprovação, né? Vamos ali para a gente ver o que a gente acha. Se achar terra, tá bom. Senão a gente acha uma rota comercial e deu nas terras brasileiras. Por isso, a questão das aspas para descobrimento. O Renascimento, aquele movimento histórico e cultural, político, importantíssimo que está acontecendo lá na Europa, fazendo aquela balbúrdia toda lá na Europa, com modificação de pensamento, muitas obras sendo feitas, uma nova visão mais racionalista, né, do mundo. Tudo isso foi o Renascimento, como eu já expliquei numa aula só de Renascimento para você. Então, confere aí no canal. A Reforma, a Contra-Reforma e a Inquisição. Você tem a Reforma Protestante lá em 1517, que é realizada pelo monge Martinho Lutero, né? Depois você tem a reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma, na qual ela reafirma seus dogmas ferrenhamente e impõe uma Inquisição ainda mais forte. Né? Essa Inquisição, nosso Tribunal do Santo Ofício,
era utilizado para julgar crimes de heresia, né? A heresia é justamente os desvios da fé católica, né? O desvio de fé. Então, o contexto histórico é esse. Olha para você ver a importância, né? E Portugal, assim como Espanha, né, são países fervorosamente católicos, né? A fé deles é muito forte na igreja. A igreja tem uma força muito grande nesses países ibéricos. Está aqui o padre celebrando uma missa e os indígenas, né, os nativos, todos boquiabertos, né, vendo o que está acontecendo aqui, gente. Imagina você, índio, de boa, aí do nada começa a chegar um pessoal branco, mais branco, pra dedéu, e começa a celebrar uma missa. É algo, assim, chega a ser absurdo, né? Você tem que se espantar mesmo com isso, né? Então, uma das reações de espanto dos índios ao verem o colonizador. Vamos adiante? As características. As características principais da literatura quinhentista são as seguintes. Primeiro, o quinhentismo são feitos através de crônicas de viagem. Então, quando eu falo em crônica de viagem, eram textos produzidos, né, corriqueiramente, ali todo dia, registrando o que estava acontecendo na viagem de Portugal, né, até o Brasil. Em todo navio havia alguém responsável por esse registro. O escrivão, ele é responsável por registrar tudo que está acontecendo. Porque quem financia a viagem, né, os reis, os nobres que financiavam essas esquadras, eles queriam saber o que estava acontecendo e como que foi a viagem, né? Tudo era registrado nos mínimos detalhes. Por isso, crônicas de viagens. Os textos são textos descritivos e informativos. Quando você quer informar sobre alguma coisa, você quer descrever o seu cotidiano, é óbvio que o texto vai ser majoritariamente descritivo e informativo. Por isso é uma característica primordial para você entender o quinhentismo. Então, são textos descritivos e informativos. Não se esqueça disso, aluno. Isso é importante. Então, vamos lá. A linguagem é uma linguagem simples, sim, não tem muito rebuscamento, não tem jogos de palavras, jogos de ideias, não tem muito isso, mas é uma linguagem bem simplista mesmo. Utilização intensa de adjetivos. Quando você está fazendo a descrição, meu caro aluno, minha cara aluna, é normal você utilizar adjetivos, porque o adjetivo, a função dele é justamente caracterizar um substantivo. Quando você estava lá no seu ensino primário, né, ô vida boa, quando você era feliz e não sabia. O objetivo de um adjetivo é justamente esse, qualificar substantivos. E como aqui a gente está descrevendo coisas, a gente está informando sobre coisas, né? Então, era muito comum utilizar-se de adjetivos, uma adjetivação muito grande. E aqui, esses dois últimos tópicos, a gente vai ver, primeiro, a literatura de informação, o que foi essa literatura com o Caminha, né, com o Pero Vaz de Caminha e sua carta, e depois a gente vai ver a literatura catequética com o nosso queridíssimo padre José de Anchieta. Então, vamos começar? Aí sim, a carta de Pero Vaz de Caminha é um dos primeiros grandes marcos, né, da literatura quinhentista, essa carta de Pero Vaz de Caminha, a famosíssima Carta de Achamento do Brasil. Aqui está o original dela, né, a imagem do seu original, do texto da carta original escrita, né? E aqui está uma fotinha do nosso Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão-mor da esquadra liderada por Pedro Alves Cabral. Então, como eu já disse para vocês, meu aluno, minha aluna, aquele cara que ficava responsável por escrever tudo que acontecia na viagem, um deles era Pero Vaz de Caminha. E ele fez essa carta, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é escrita para informar o rei de Portugal, o rei Dom Manuel. Ele queria saber o que estava acontecendo, lógico. A carta de Pero Vaz de Caminha, como é uma carta da literatura de informação, ela tem o objetivo de informar, ela quer informar, né? Ela é feita para informar o rei Dom Manuel de Portugal. Então, vamos definir o que é a literatura de informação. Tá aqui, ó. Tá bem sintéticozinho para você não ter trabalho. Se você costuma assistir aula fazendo anotação, você percebe que meus slides são sempre bem simplistazinhos para deixar tudo prontinho, mastigadinho para você, meu aluno, se só registrar. E é bom escrever porque você aprende. Eu acho que a fixação de conteúdo é muito melhor escrevendo o que você está estudando, né? Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, a literatura de informação,
mais bem dizendo. Ela consistia no relato de descrição de tudo que era encontrado nas novas terras. Tudo, nas novas terras brasileiras, tudo está lá. Descrição, informação. O objetivo era manter os governantes, né, o rei Dom Manuel de Portugal, informados sobre seus domínios. Óbvio que eles querem saber. Então, falou em literatura de informação, o nome ele é autoexplicativo, meu caro. Você não precisa ficar guardando definição, não. Você tem que saber, literatura de informação. O objetivo é informar alguém de alguma coisa. E no contexto do quinhentismo, era informar os governantes portugueses sobre as terras descobertas, né? Entre aspas, não se esqueça. Aqui está um pedacinho da... eu estava esquecendo, né? A visão da carta é uma visão eurocêntrica, né? Pode cair essa pegadinha aí nessa questão de vestibular do Enem. Você tem que saber que a visão é a visão do homem branco, a visão do europeu sobre a cultura, né? Sobre os povos indígenas, sobre a fauna brasileira, sobre a flora brasileira é feita através de uma visão eurocêntrica, centrada nos costumes europeus, na perspectiva do homem português. Beleza? E aqui está um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminha para você entender como que ela é. Vamos lá, vamos ler esse pedacinho, esse trechinho, porque foi um trecho que o Enem cobrou em questão já. Então já caiu e foi justamente esse trecho para vocês entenderem exatamente o que é literatura de informação. De ponta a ponta é tudo praia, Palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, extensa, né? Porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos pareciam muito longos. Nela, até agora, ó, esse pedaço é importante, né? Na terra, nessas terras recém-descobertas, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Nem coisa alguma de metal de ferro, nem luvinhos. Então quer dizer que, olha para você ver que o europeu, que o português já está pensando em riquezas, né? Olha a visão mercantilista dele, né? De explorar a terra. Não tem ouro, não tem prata. No primeiro momento, né? A gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo nesses minerais. Porém, terra em si muito bons ares. Os ares são bons, né? Imagina para o europeu acostumado com aqueles frios assim violentos e chega aqui numa terra tropical. É um paraíso, né? Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que seja salvar esta gente. Olha a visão eurocêntrica. É uma visão do colonizador que, primeiro, busca metais preciosos e, segundo, já pretende, né, ele dá essa sugestão à majestade de que ele inicie um projeto de catequização, de conversão desses povos, desses nativos, para a cultura portuguesa, né? Para a religião portuguesa, né? Para o catolicismo, salvar essa gente, né? Que prepotência, né? Como se eles estivessem perdidos. É a visão europeia, né? É a carta de achamento do Brasil, ou também chamada de certidão de nascimento do Brasil. Agora que a gente já viu esse pedaço, vamos ver a outra parte. Padre José de Anchieta. Esse sim é um cara bacana. O Padre José de Anchieta, como está bem escrito aqui para vocês, meus caros, ele é um padre jesuíta, aquela companhia de Jesus com o objetivo de buscar fiéis pelo mundo inteiro, né? Uma companhia fundada lá por Inácio de Loyola, um espanhol, né? Com a função de catequizar os índios. Ele quer catequizar os índios. A Companhia de Jesus, ele é um jesuíta, ele vai catequizar os índios. Ele foi um grande defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Você tem muito isso acontecendo aqui na América, né? O padre jesuíta que defende o índio dos abusos portugueses, mas não tá nem aí para o negro africano que vai vir ser escravizado aqui, né? Você tem muito isso e eu peço a você que, se você se interessar, você pesquise mais a fundo esse processo. A importância desse cara, ele aprendeu o tupi, que era uma língua genérica, né, falada, a gente está generalizando, mas é uma língua muito falada aqui pelas tribos indígenas. Aprendeu o tupi,
desenvolveu a primeira gramática da língua indígena. Gramática é um dicionário, como se fosse um dicionário da língua indígena, chamada a língua geral. Então, ele facilitou muito a comunicação entre os povos portugueses e os indígenas, porque ele aprende o tupi e ele desenvolve uma gramática referente a essa língua indígena. Né? Então, fantástico o trabalho do nosso queridíssimo José de Anchieta. E aqui está a nossa literatura de catequese. Como eu disse, a literatura de catequese, meu caro, minha cara, ou literatura jesuítica, ou literatura catequética, né? Ela tem uma função que é justamente o quê? A ideia central dessa literatura é obter mais fiéis para a Igreja Católica. O objetivo é catequizar. De novo, não precisa decorar definição. Você já sabe a definição, ela é autoexplicativa. Literatura de catequese, no contexto do quinhentismo, quer catequizar. Ele quer evangelizar os indígenas. Ele quer trazer eles para a fé católica. Né? É isso que é o objetivo da literatura de catequese. Né? Uma vez que a Europa, como eu já vos disse, né, sofreu com a reforma protestante a perda de muitos fiéis. Né? Então, eles querem buscar outros agora para repor. Aqui está uma fotinho do padre José de Anchieta, né, esse grande, importante padre linguista. Né? E eu quero dizer para vocês que é importante também vocês notarem que a igreja utiliza-se muito do ensinar pelo olhar. Essa frase já foi abordada em vestibular, já foi abordada no Enem. O que é isso? Ensinar pelo... Você tem uma difícil comunicação verbal com os povos indígenas, porque cada um fala um idioma, e são muitos dialetos aqui nos povos indígenas. Né? Não pense você que todo índio aqui, toda tribo falava tupi. Não pense isso. Como você tem essa dificuldade de comunicar oralmente, você encenava peças bíblicas, né, passagens bíblicas, você encenava. É o ensinar pelo olhar. Além dos sermões que os padres faziam, eles faziam muitos esses teatrinhos para tentar catequizar os indígenas nesse processo de evangelização. Né? Então, prestem atenção nisso. E aí está o nosso último tópico da aula de quinhentismo. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, a gente chega no fim de mais uma aula, né? O quinhentismo é um conteúdo que a gente passa assim rápido mesmo, e tudo que você precisa para resolver uma questão de quinhentismo está nesta aulinha. Eu apresentei os principais tópicos que podem ser possíveis, né, de caírem na sua prova. Aqui está a nossa bibliografia com os tópicos principais que eu utilizei para montar essa aula. Se você quiser aprofundar, sinta-se à vontade. Se não, não precisa, eu acho que não é necessário. Eu apresentei para vocês o essencial. Nosso queridíssimo Evaristo Costa dando tchau para a gente aí. E, como sempre, né, o que eu tenho a dizer para vocês é se dediquem, se esforcem. Eu sei que não é fácil, já estive no lugar de vocês, mas com dedicação, a vaga da tão sonhada universidade vai chegar. Façam por onde e vocês vão conseguir. Como sempre, até mais e tchau, tchau!